Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre consolidação das contas públicas, né? Ou seja, a LRF, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê que todo ano, né, as entidades públicas realizem a consolidação das contas públicas, e isso seja apresentado de forma mais transparente possível, né? Então, ou seja, os municípios, os estados, né, a União fazem a consolidação das contas públicas todos os anos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso de uma forma teórica e depois na prática como é que funciona essa questão da consolidação, até porque muitas das vezes existem transações, né, entre entidades públicas que precisam ser excluídas, né, para fins de consolidação, para que elas não contem, né, em duplicidade. Então, como é que funciona isso? Então, o próprio plano de contas aplicado ao setor público possui, na sua descrição, né, algumas numerações que indicam se aquela conta vai pertencer à consolidação ou será excluída na consolidação. Legal? Então, vem comigo na tela para a gente tratar desse assunto. Bom, então a LRF estabeleceu a exigência de realizar a consolidação nacional das contas públicas, né? Ou seja, então essa competência é exercida pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, por meio da publicação anual do Balanço do Setor Público Nacional, BSPN, congregando contas de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bom, então, se a gente analisar, né, o artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo, né, que é justamente o responsável por isso, vai promover até o dia 30 de junho do ano subsequente a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da federação relativas ao exercício anterior, né? E sua divulgação, inclusive, por meio eletrônico, né, de acesso público, né? Então, eu preciso ter essa divulgação muito bem realizada. Então, ou seja, como é que funciona isso? Eu preciso que o Poder Executivo envie, publique, na verdade, até o dia 30 de junho do ano posterior. Então, ou seja, eu tenho aí as obrigações de envio pelos estados e municípios. Então, ou seja, os municípios enviam, né, para o Estado, né, e com cópia para o Poder Executivo, né, até 30 de abril de cada ano, né, do ano, obviamente, né, que equivale ao ano anterior, e os estados, né, enviam para, né, a União até 31 de maio. Então, ou seja, municípios enviam para os estados até 30 de abril, estados consolidam, enviam para a União até 31 de maio. Então, a União tem um mês aí para consolidar todos os balanços, né, e fazer essa publicação. Bom, basicamente, né, a gente vai mostrar aqui um balanço patrimonial consolidado. A gente está bem pequenininho aqui, né, para vocês, mas eu não quis deixar de informar nada. Por exemplo, tem um balanço aqui patrimonial consolidado nacional com valores, né, já excluídas, né, de transações entre entidades governamentais. Então, aqui eu tenho o 2019, 2020, e aqui as notas explicativas, né, que tratam, obviamente, né, das contas, né, que pertencem ao balanço patrimonial. Se eu for segregar agora aqui por nível, né, a esfera, né, de governo, aqui eu tenho União, estados e municípios, né? E aqui eu tenho consolidado, que é justamente, né, os valores que nós mostramos aqui, né? Então eu tenho também como visualizar, né, essa segregação aqui de estados, municípios e a União. Beleza. Feito isso, né, aqui da parte de ativo e aqui a parte do passivo, né? União, estados e municípios. E aqui eu tenho a parte consolidada. Bom, como é feito isso, Anderson? Como é que eu faço essa consolidação, né? Então vamos lá. Consolidação das demonstrações contábeis é um processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se transações recíprocas, de modo a disponibilizar os macroagregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. Então, no setor público brasileiro, a consolidação pode ser feita em âmbito intragovernamental, né, em cada ente da federação, ou em âmbito intergovernamental, uma consolidação nacional. Bom, então como é que funciona essa questão então dessa consolidação e exclusão
de transações, né, entre esses potenciais entes públicos, né? Então, a fim de possibilitar a consolidação das contas públicas nos diversos níveis de governo, com a adequada elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e do balanço, né, é, 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 consolidado, se a gente for parar a pensar, né, foi criado no PECASP, né, no Plano de Contas Aplicados ao Setor Público, um mecanismo para a segregação dos valores das transações que serão incluídas ou excluídas na consolidação. Então, como comentei, o próprio PECASP, né, na sua descrição, na sua numeração, ele indica qual conta ou quais contas pertencerão à consolidação ou não das demonstrações contábeis. Então, por exemplo, esse mecanismo consiste na utilização do quinto nível, que é o subtítulo, das classes 1, 2, 3 e 4 do PECASP, contas de natureza patrimonial, para identificar saldos recíprocos. Então, de que forma é feito isso? Então, por exemplo, quando eu tenho lá, né, a descrição da conta, né, reparem que eu tenho o quinto nível, né, como subtítulo, né, o quinto nível que trata de consolidação. Quando eu tenho, né, o número 1, ou seja, consolidação, compreende saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, ou seja, quando eu tenho uma conta que no quinto nível eu tenho o número 1, essa conta vai aparecer, né, na íntegra nas demonstrações contábeis consolidadas, não serão excluídas. Quando eu tenho o dígito 2, né, intra-OFSS, significa dizer que compreende saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente. Então, ou seja, eu vou ter contas que vão ter o quinto nível com subtítulo 2, ou seja, então esse tipo de conta será excluído, né, do demonstrativo consolidado do orçamento fiscal e da Seguridade Social do mesmo ente. Beleza. Quando eu tenho o número 3, né, esse item vai ser excluído do demonstrativo consolidado do orçamento fiscal e Seguridade Social de entes públicos distintos resultantes de transações entre o ente e a União. Então, ou seja, se eu tenho uma entidade que transaciona com a União, né, e essa conta vai precisar ser excluída do orçamento consolidado, né? Ou seja, então vai ser dígito 3. Número 4 já são saldos que também serão excluídos das demonstrações Olá, meus consolidadas. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.